E aí, eu tô aqui na minha caverna, né? Tá eu e o Homem de Ferro aqui. A gente tava dando uma olhada nesse mercado. E cara, sabe qual que é um dos principais motivos que fazem as pessoas perder dinheiro no trade? É justamente elas acharem que vai aparecer um sinal de entrada, elas acreditarem naquele sinal e quando elas entram, o mercado vai totalmente ao oposto do que elas acreditaram. E aí nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre quais são os principais sinais falsos que aparecem no mercado, no gráfico, para que você consiga identificar eles quando você visualizar e principalmente consiga evitar operações ruins e com isso não tomar um stop loss de forma desnecessária. A gente está vendo que hoje o mercado está numa ascensão, as principais ações do mercado brasileiro estão em alta, com exceção de algumas aqui, Itaúsa que está caindo e algumas outras poucas, mas de modo geral hoje a Bovespa, né, o mercado brasileiro, o índice brasileiro está em alta acima de 0,5%, e a gente abriu aqui no mercado futuro às 9 horas da manhã com já uma indicação de que o dia seria cheio de sinais falsos, tá? Então, por exemplo, quando o mercado abre num gap de alta, a gente já sabe que o mercado vai tender a cair, né? Eu te expliquei isso na aula de ontem, eu te expliquei na aula de domingo, te expliquei na aula de sexta-feira passada. E se tu procurar aqui no meu canal do YouTube como operar na abertura do mercado, você vai encontrar diversas aulas explicando exatamente sobre isso. Quando o mercado abre em gap, ele tende a preencher esse gap, a fechar e ficar sem esse gap, né? Então, se abrir no gap de alta, o mercado vai procurar uma queda. Se abre num gap de baixa, o mercado vai possivelmente abrir e procurar um fechamento desse gap fazendo uma movimentação de alta. No entanto, no gráfico de 5 fucking minutos, o primeiro candle que aparece aqui é um candle que indica muita força de venda. E aqui até aqui vai estar tranquilo com relação à nossa análise de fechamento de gap, né? O mercado no dia de ontem ele fechou aqui embaixo, no dia de hoje ele abriu aqui em cima, beleza. Se demonstrou um sinal de venda, possivelmente o mercado vai começar a cair. Até aqui está tudo bem. No entanto, o próximo candle, que era para romper esse candle aqui embaixo e continuar essa movimentação para fechamento desse gap, se demonstrou totalmente contrário. Demonstrou um sinal de compra gigantesco, engoliu o candle vermelho, formando então um engolfo de alta, e ainda por cima foi o que impulsionou o início dessa inclinação para alta, uma inclinação ascendente dessas duas linhas de médias móveis que são as linhas de tendência. Inclusive, se você não sabe colocar elas no teu gráfico, eu recomendo que você venha lá no menu exibir dentro da tua plataforma da Profit Chart, vai abrir esse tipo de janelinha aqui e aí você clica no indicador de tendência média móvel e adiciona ela no teu gráfico. É dos indicadores mais lucrativos que eu tenho explicado por inúmeros vídeos aqui no meu canal sobre como usar eles também. Então a gente percebe que a gente teve um sinal de alta aqui, né? Um candle de força, engoliu o candle vermelho, fez um engolfo de alta. O primeiro candle é um candle de venda muito forte por conta desse pavio aqui. Inclusive, aula sobre pavio, sobre como operar pavio, eu queria saber se você quer que eu te ensine sobre isso. Caso a resposta seja sim, deixa um comentário aqui para mim no vídeo. Comenta, quero aula sobre pavio, para que eu possa gravar uma aula exclusiva ensinando isso para você. Então isso aqui é um baita de um indicador de venda, nada aconteceu logo após, ou seja, um sinal falso. E você fica se perguntando, cara, e aí, é um sinal de venda, eu teria entrado, eu teria sido estopado, e aí como que eu faço para evitar esse tipo de sinal? Existem duas coisas que você pode fazer. A primeira é ligar o dane-se e não se importar com isso, porque vai ter momentos que você vai entrar no sinal e ele vai ser falso, e vai ter vezes que você vai entrar no sinal e ele vai ser lucrativo. Agora, tem vezes que tem uma outra forma de você ajudar um pouco a filtrar o sinal de entrada, que é justamente o que eu costumo falar, que a gente não entra no sinal de entrada e sim na confirmação do sinal de entrada. Isso é muito importante. O sinal de entrada ele pode ser falso. Agora, quando ele confirma, aí a gente tem uma indicação de que ele pode ser um sinal realmente lucrativo. Nesse caso aqui, apareceu o sinal, que é um candle, muita força de venda, um pavio para cima, um gap de alta e nada aconteceu, não confirmou o sinal. Logo na sequência, a gente tem um engolfo de alta, um candle de força comprador, as linhas de tendência inclinando para cima, querendo se cruzar aqui, e o rompimento desse candle de força justamente no candle próximo, né, no subsequente aqui, que confirmou o rompimento dele.
Esse candle aqui, se tu tivesse entrado nesse exato momento, o teu stop seria logo abaixo desse candle e o teu alvo seria no 1 para 1 lá em cima. Ou seja, o teu alvo daria para ser colocado do mesmo tamanho do teu stop. Outro indicador que a gente pode dar uma olhada com relação a esse primeiro candle aqui e o fato de a gente não ter confirmado ele, é o fato de você ter, se você tivesse entrado logo após o rompimento desse candle, o teu alvo teria que ter sido aqui embaixo, já no fechamento do gap, né? E o teu stop teria que ter sido lá em cima daquele pavio, daquele candle. Então o stop ele quase que vai ser 2 vezes o tamanho do teu alvo. E aí talvez o fato de ele não ter confirmado e realmente não ter começado a cair, pode ser pelo fato de muita gente ter percebido isso e não ter decidido entrar nessa operação e não ter dado força de queda. Então muita gente queria vender, fez a conta. Pô, se eu for estopado aqui, eu vou perder o dobro do que eu vou ganhar caso eu ganhe. Então eu não quero entrar nesse trade. Então muita gente declinou a venda e apostou na alta, fazendo o mercado subir. Então esse é um fator que você tem que ficar sempre de olho. Na hora que eu for entrar, será que o meu alvo ele vai ser proporcional ao tamanho do meu risco ou será que o meu risco vai ser muito maior, desproporcional? Desse jeito eu não vou querer entrar. E aí eu vou somente entrar nas operações que ofereçam pelo menos 1 para 1, onde o meu lucro é do mesmo tamanho do meu alvo. O mercado ele sobe aqui, ele se escora nas linhas de média móvel, as duas linhas de tendência se cruzam para cima e aí a gente tem um rompimento dessa região aqui através de um candle que estava demonstrando força. O teu stop vai logo abaixo de toda essa região e o teu alvo vai lá em cima no 1 para 1, perfeito esse trade. Se tu tivesse entrado somente no rompimento desse candle de força aqui, também teria dado certo. Se tu tivesse comprado aqui no rompimento, o stop vai abaixo dele e o teu alvo vai lá em cima no 1 para 1. Logo na sequência aqui a gente demonstrou um super sinal de venda que é um dos principais padrões de candle, que é o chamado estrela da noite, que é quando a gente tem um candle de força verde, um candle tanto faz, pode ser grande, pequeno, verde, vermelho, não importa, mas o outro, o terceiro candle, ele é um candle de força que equivale ou passa da metade do primeiro candle de força, desse jeito aqui que você está vendo. Formando ele no topo do gráfico, numa região lá de cima, de ponta, de extremo do gráfico, a gente vai ter um estrela da noite. Esse é um dos padrões, são 20 e tantos padrões de candle que indicam uma entrada para você e fazem você ser muito assertivo nas suas operações se tu souber ler os candles, né? Que isso aqui é chamado de leitura de candle. A gente tem a análise gráfica, que basicamente é aquela coisa mais ampla de você fazer análise do gráfico, e aí existem formas de você analisar o gráfico que são um pouco mais profundas, como é o caso da leitura de candle, como é o caso do price action, como é o caso de você aplicar MRS e por aí vai. Então a leitura de candle, por exemplo, eu tenho um treinamento que é totalmente focado em leitura de candle chamado Mestre dos Candles. Se você, por sinal, quiser ser aluno desse treinamento, comenta aqui embaixo para mim que talvez eu possa abrir uma vaga para você. E aí no Mestre dos Candles você sabe quais são todos esses sinais e muitos outros para você poder fazer a tua leitura de candle do gráfico de uma forma muito mais aprofundada. Nesse padrão aqui do estrela da noite, o teu ponto de entrada seria após o rompimento da terceira vela, o stop seria no topo da terceira vela e o teu alvo seria no 1 para 1, perfeito para a gente pegar esse alvo aqui embaixo. Daqui para lá a gente já começa a entrar por volta do meio-dia e aí o mercado começa depois a dar alguns outros sinais falsos. Como que a gente teria encontrado eles? Bom, uma das principais coisas que você tem que ficar de olho quando você está procurando por identificar se o sinal é verdadeiro ou não é você ficar atento à confirmação desse sinal através do rompimento dos candles. Então, por exemplo, aqui a gente teve o início de uma formação de uma estrutura de baixo, que o mercado desce, ele sobe, ele deixa um pavio, né? Um pivô mais baixo, certo? E aí ele vem para romper esse outro aqui e demonstrou nesse rompimento um candle de força vermelho. Logo na sequência, aqui você vai aguardar o rompimento desse candle para ele continuar essa queda e talvez fechar o gap lá embaixo que ele não fechou. Né? Isso aqui foi uma tentativa de novo de fechar esse gap. Aí, logo na sequência, mais uma vez apareceu o que aconteceu lá no início. E quando aconteceu no início, o mercado disparou para alta. Aqui foi exatamente a mesma coisa, o mercado disparou para alta. Então, o gráfico, ele tem uma memória muito boa, então ele vai sempre lembrar das coisas que acabaram de acontecer. Por exemplo, super sinal de venda, não confirmou, tentou fechar o gap, não fechou, veio o sinal de força logo na sequência. Mais um super sinal de venda para tentar preencher esse gap e fechar ele lá embaixo, não fechou, veio um sinal de força
e começou a fazer o mercado subir. Então você tem que sempre ficar atento a esse tipo de configuração no mercado para que você consiga antecipar as movimentações. O teu principal trabalho como trader é filtrar sinais falsos, localizar sinais possíveis de serem lucrativos e simplesmente gerenciar o teu risco e retorno, né? Uma das principais frases do mercado é você ter um lucro maior do que o teu prejuízo, sendo o teu retorno muito maior do que o teu risco. E isso você faz esse manejo de risco através de gerenciamento, que por sinal também tem um treinamento dentro da mentoria Trader de Elite chamado Anti-Loss, que é onde você aprende tudo sobre gerenciamento, como gerenciar, fazer 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, price, fazer break-even, stop gain e vários outros tipos de gerenciamento que existem para quem é trader de elite, quem está levando realmente a sério esse mercado. Então, a diferença entre as pessoas que perdem dinheiro, que ganham dinheiro e que hoje ganharam dinheiro está justamente nessa identificação desses sinais falsos, que hoje apareceram vários e você poderia ter encontrado cada um deles. Meus principais pontos de entrada no dia de hoje foram justamente na movimentação de alta que a gente teve por conta de ter formado um belo de um piso aqui embaixo, um suporte juntamente de um fundo duplo, gap de alta, os sinais de venda não foram tão fortes assim comparado com os sinais de candle verdes que apareceram no mercado sempre após, né, os candles verdes aparecendo sempre após uma tentativa de queda do pregão do mercado, e isso é importante que você perceba. Se tem uma tentativa de queda e logo na sequência uma resposta do lado contrário, é porque aquela tentativa de queda não é verdadeira e a força realmente está para o outro lado na resposta imediata. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como fazer trade do jeito certo, eu até te convido para fazer parte da minha sala de trade ao vivo, onde todo dia, no período da manhã, todos os trades são realizados em tempo real, ao vivo, para você e todos os outros membros da mentoria Trade Elite acompanharem. Se tu quiser ser aluno da sala de trade e fazer trade junto com a gente, vou deixar aqui embaixo o link para você poder fazer a tua inscrição. E mais uma vez, aproveita também e me segue lá no meu Instagram, tá? @portstrade. Lá eu posto muita coisa interessante para que você possa continuar os seus estudos e acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, e principalmente o meu Telegram, que voltou com tudo, e lá eu posto algumas coisas exclusivas no Telegram. Por exemplo, aqui eu estou falando sobre o método MRS. Aqui eu estou deixando uma mensagem importante para quem quer realmente adquirir aquela mentalidade de elite, que é importante para você ter sucesso no mercado. E é isso. Espero que você tenha ganho dinheiro essa noite. Esse dia, essa terça-feira, 6 de dezembro. Eu te vejo amanhã.